Olá, bom dia, terceiro ano ABC. Vamos hoje a mais uma aulinha de história, né? Hoje, o tema de hoje, o conteúdo de hoje é a Era Vargas, né? A gente acabou de ver, né, a Primeira República, trabalhamos a instituição da República, depois a República Oligárquica, no contexto da República do Café com Leite, aquelas questões todas, e terminada, né, como eu disse a vocês na aula passada, terminada a República Oligárquica, ou a Primeira República, como a gente queira chamar, então deu início à chamada Era Vargas, que é o que nós vamos ver hoje, certo? Para iniciar, né, você entenda, compreenda o conteúdo, a Era Vargas ela é dividida em três fases, certo? Três momentos desse governo, que é o governo provisório, né, que o governo provisório ocorreu de 1930 a 1934, o governo constitucional, que ocorreu de 1934 a 1937, e o chamado Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, certo? Então, para a gente compreender, né, para a gente entender a Era Vargas, é necessário que a gente compreenda que esse governo de Getúlio Vargas passou, né, o historiador, ele divide já para facilitar a nossa compreensão. Esse governo, que é chamado de Era Vargas, até porque é um governo de 15 anos consecutivos. E a gente sabe que, pelas leis eleitorais, um presidente da República ele não pode ficar mais de 8 anos no poder. E com Getúlio Vargas aconteceu que ele ficou 15 anos consecutivos, ou seja, como a gente diz direto, né, 15 anos, né, sem interrupção, ele ficou no governo. Então, esse momento da história do Brasil é chamado de Era Vargas. Vou falar rapidinho um pouquinho sobre cada momento, né, sobre cada fase desse governo. O governo provisório, né, que isso ocorreu com o golpe que a gente viu lá na aula passada, no final da República Velha, da Primeira República, da República Oligárquica, como a gente queira chamar. Então, foi aplicado aquele golpe, que inclusive foi liderado pelo próprio Getúlio Vargas, né, que deu fim à República do Café com Leite. Então, quando ocorre esse golpe, que foi em 1930, Getúlio Vargas assume através de um golpe, né? E não houve eleições. Então, esse governo, essa parte do governo dele vai ser chamado de governo provisório. Ele assume o governo diante deste golpe, que foi em 1930, e que pôs fim à República do Café com Leite. Então, foi um governo conflituoso, até porque, logicamente, as oligarquias cafeeira e leiteira, né, ou os grandes cafeicultores, os produtores de leite em Minas Gerais, não ficaram contentes, né, com essa situação. Então, foi um governo, né, conflituoso. Mas o que é que ele vai fazer nesse primeiro momento do governo? Ele vai criar os primeiros ministérios, né? Por exemplo, ele cria o Ministério da Educação, ele cria o Ministério do Trabalho, ele suspende a Constituição, que tinha sido promulgada em 1891, ele vai governar sem essa Constituição, né? Ele também cria algumas leis trabalhistas, né? Algumas leis eleitorais, por exemplo, ele vai criar uma lei fazendo com que o voto seja secreto, porque a gente viu lá na República do Café com Leite, lá no coronelismo, como era que ocorria as eleições, os roubos, as fraudes, o voto não era secreto, aquela história toda, né? Então ele vai fazer com que o voto se torne secreto e, com isso, em todas essas problemáticas, os cafeicultores, como eu já disse, né, a oligarquia cafeeira que não estava, os paulistas que não estavam contentes com o governo de Getúlio Vargas, vão se revolucionar e vai ocorrer a revolução constitucional, né, constitucionalista, né, em São Paulo, uma revolução contrária ao governo de Getúlio Vargas.
E, de acordo, né, com essa situação, Getúlio Vargas, para se livrar ou para, de uma certa forma, ele se manter no poder, ele vai criar, ele vai fazer a Constituição de 1934, né? Onde o voto vai ser secreto, onde vai haver o voto feminino, as leis trabalhistas, né? Vai ocorrer a criação de dois partidos políticos, o partido da AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que vai ser liderada por Plínio Salgado, a criação de outro partido político, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, né? E que é um partido de esquerda, né? E surge o Partido Comunista. Nesse contexto, vai surgir o Partido Comunista, né? E a partir daí, né, vai haver um movimento também que vai ser contrário a Getúlio Vargas, um movimento chamado de Intentona Comunista. Essa Intentona Comunista vai ser liderada por Luiz Carlos Prestes, certo? E a partir daí, Getúlio Vargas vai se sentir muito acuado, né, na situação, né? Veja que vai ocorrer a revolução, né, dos cafeicultores, da oligarquia paulista, a intentona comunista, que é contrária a ele, mesmo ele já tendo, né, criado, né, essa questão da Constituição, até porque ele vai entrar nessa segunda fase do governo constitucional. E o que é que ele vai fazer? Ele vai armar um plano chamado de Plano Cohen, certo? Em que consistia o Plano Cohen? O Plano Cohen era nada mais do que ele espalhou, né, no mundo, aliás, no mundo não, no Brasil, que o Brasil estava prestes a sofrer um golpe comunista. E o comunismo, naquele contexto, para as pessoas, era como se fosse terrorismo. Era pregado na cabeça das pessoas que o comunismo era terrorismo. Até porque o comunismo é de esquerda. E o comunismo era um partido com suas ações em que os grandes, os poderosos não aceitavam, né? Então, com isso, o que é que vai acontecer? Ele vai assumir de novo, ele sai do governo constitucional, porque, veja bem, nessa segunda fase do governo constitucional, quando ele cria a Constituição de 1934, ele é muito esperto. O que é que ele vai fazer? Ele vai colocar um artigo lá na Constituição que dizia o seguinte: todas as eleições para presidente da República serão através do voto direto, exceto a primeira. Então, por que exceto a primeira? Porque essa primeira Constituição, depois, né, da promulgação da Constituição de 1934, essa primeira eleição ele estava concorrendo. Então, não foi uma eleição com votos diretos, foi uma eleição escolhida lá pelos deputados. Foi quem escolheram e ele foi eleito e aí tornou-se outra vez presidente da República. Então, isso foi a fase constitucional. E com esse chamado, né, o golpe, ou com esse plano Cohen, ele vai dizer que o Brasil está prestes a sofrer esse golpe constitucional, essa invasão constitucional. Aliás, constitucional não, é comunista, certo? Desculpem aí. E vai amedrontar o povo e todo mundo, e ele vai dizer: o Brasil, para se livrar, vai precisar de um governo forte, e esse governo forte não era mais ninguém a não ser ele. Então, ele assume outra vez, né, o poder do Brasil, e neste momento, essa fase do governo dele,
vai se chamar de Estado Novo, certo? Estado Novo que, em outras palavras, foi o quê? Uma ditadura. Foi a primeira ditadura que o Brasil viveu. Quando a gente vai estudar a ditadura militar, a gente acha que a ditadura militar foi a primeira ditadura que o Brasil teve. Não foi. Né? A ditadura militar foi em 1964. Mas no governo de Getúlio Vargas, né, de 37 a 45, o Brasil vai viver a ditadura de Getúlio Vargas, ou chamado Estado Novo, de 1937. O que é que vai ocorrer durante esse momento, essa ditadura de Getúlio Vargas? Ele vai se consolidar no poder, né? Ele vai realmente se firmar no poder, certo? E a partir daí, né, nesse contexto da ditadura militar, já está dizendo, é claro, que ele não vai ser um presidente, porque quando se fala no governo de Getúlio Vargas, para você ter uma ideia, se compara muito o governo de Getúlio Vargas com o governo de Lula, porque com Lula, Getúlio Vargas também foi um presidente que ele se voltou muito para o lado da pobreza, para o lado das pessoas pobres. Quando ele criou as leis trabalhistas, por exemplo, a assinatura da carteira de trabalho, um salário mínimo obrigatório, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, tudo isso favoreceu a classe trabalhadora. Então, ele era querido, né, pela classe trabalhadora, pela pobreza, tanto que ele era chamado de pai dos pobres, certo? Então, com o apoio popular, ele vai se manter no poder por mais 8 anos. Foram esses 8 anos de ditadura. Então, ele se consolida, se torna um ditador, até porque eu costumo dizer que Getúlio Vargas, ele se mantinha muito em cima do muro, porque ele procurava melhorar a vida da população trabalhadora, mas ele também procurava atender, né, aos poderosos, aos ricos, aos empresários, enfim. Ele vai criar, uma das primeiras coisas que ele faz quando ele assume a ditadura, o Estado Novo, é criar o DIP, era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que esse Departamento de Imprensa e Propaganda vai enaltecer a imagem dele, né? Tem como finalidade, ou até como objetivo principal, de levantar o governo dele, falar bem, né? Fazer a imagem dele, né? Ele também decreta a censura dos meios de comunicação, né? Era uma ditadura, então os meios de comunicação eram censurados, tudo era falado em jornais, revistas, o rádio, que naquele momento era o meio de comunicação mais utilizado, então todos os meios de comunicação, antes de serem, né, passarem para a população, passaram para a mão dele, passaram pela mão do DIP, né, que ia verificar notícia que não fizesse, que criticasse ele, por menor que fosse, então aquela notícia seria censurada, né? Isso faz com que o seu poder, né, o seu governo se torne cada vez mais forte. Em relação à economia, né, assim, ele, como eu disse a vocês, dentro desse governo provisório, ele vai criar a CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, né, isso vai ser muito bom, porque os trabalhadores vão exaltá-lo, né, porque hoje, tudo, como eu disse a vocês, os direitos que o trabalhador tem hoje foram, né, consolidados durante esse governo de Getúlio Vargas. Mas em relação à economia, mesmo o Brasil sendo uma ditadura, no contexto industrial, o Brasil se desenvolve, né? Porque ele vai criar
empresas estatais como o Vale do Rio Doce, né? A empresa Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional, ele vai criar também, a criação da CLT, Conselho das Leis Trabalhistas. Então, de uma certa forma, mesmo o Brasil estando vivendo uma ditadura, mas o Brasil se desenvolveu. Essas duas grandes empresas, como eu disse a vocês, o Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional, são empresas grandes, indústrias, que vai gerar muito trabalho, né, para o povo brasileiro, vai trazer muito emprego. Então, de uma certa forma, era uma ditadura, mas que houve um certo desenvolvimento, né, industrial para o Brasil. Então, isso era já no contexto de uma ditadura. Né? Nesse momento da ditadura de Getúlio Vargas, do chamado Estado Novo, acontece um fato que eu já comentei em outras aulas, que é a Segunda Guerra Mundial, e que o Brasil entra na guerra, né? Entra na guerra ao lado dos Estados Unidos, né? E surge a ideia, nesse momento, surge a ideia de democracia, porque é aí onde as pessoas começam a querer se libertar da ditadura, né? E os próprios militares que apoiaram Getúlio Vargas no golpe, esses militares, eles vão começar a se voltarem, né, contra Getúlio Vargas, que é quando surgem vários lados, de vários momentos, a ideia de democracia, ou seja, a ideia de acabar, né, com a ditadura. Então, a criação de novos partidos de oposição, né, a Getúlio Vargas, né, vão surgir, vão vir ao auge, né, surge um movimento, prestem atenção a isso, que isso às vezes aparece em questões de vestibular, porque não é uma coisa até muito falada, não. Mas quando Getúlio Vargas se vê acuado, né, e vê que está havendo movimentos contrários ao Estado Novo, vai surgir um movimento dos apoiadores de Getúlio Vargas chamado de queremismo, certo? Que era que esse movimento consistia em quê? Esse movimento era formado pelos trabalhadores. Logicamente, como eu disse a vocês, os trabalhadores estavam, né, gostavam, apoiavam Getúlio Vargas. E o queremismo era aquela questão de queremos Getúlio Vargas. Então, vários movimentos foram feitos em relação a isso e ficou conhecido como queremismo, certo? Em 1945, ele sofre um golpe, né? E Eurico Gaspar Dutra é eleito, né, como presidente do Brasil, certo? Então, através de um golpe, ele vai sair do poder, termina a chamada Era Vargas, e quem assume o governo do Brasil é o presidente Eurico Gaspar Dutra. Porém, você não pense que Getúlio Vargas ficou fora, né? Porque ele retorna. A Era Vargas, né? Ela tem esses 15 anos consecutivos, e em 1951, Getúlio Vargas volta ao poder, né? A presidência do Brasil. Ele é eleito, né? E volta a governar o Brasil. Só que esse governo vai durar apenas 3 anos, vai ser um governo conflituoso, e muitos conflitos mesmo, porque os partidos de direita não aceitam mais ele no poder, e vai acontecer que, em agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicida. Né? Em agosto de 1954, ele se suicida. A história diz que ele se suicida. Então, chegou aí o fim da chamada Era Vargas. Ok?